Deus, irmãos. Nós estamos ministrando uma série que tem como tema o quê, irmãos? Família. Nós estamos ministrando essa série e, como eu falei semana passada, essa série tem tudo a ver com você. Ela tem tudo a ver comigo. É uma série que vai nos edificar e vai nos levar a outro nível de entendimento e de relacionamento que nós devemos lidar com a nossa família, como nós devemos tratar. E eu tenho certeza que você está lutando. Quantas pessoas lutaram semana para cá pela sua família? Quantas pessoas colocaram em oração as suas famílias e declararam, dizendo: Senhor, a minha família pertence a Ti. A minha família pertence ao Senhor Jesus. Mas hoje nós temos um subtema, e esse subtema fala: vencendo nos relacionamentos. Você tem vencido os relacionamentos? Você tem sido uma pessoa que tem vencido nos relacionamentos? Então eu quero ler uma passagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Fala assim: não julgueis, para que não sejais o quê? Julgados. Pois com o critério com que julgastes, é que sereis o quê? Julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, claramente, nós vamos olhar nesse texto. E nós vamos ver Jesus falando, ensinando de relacionamento. Como nós devemos lidar uns com os outros. Como nós devemos tratar uns aos outros. E esse texto tem tudo a ver com relacionamento. Agora, antes de entrar no assunto principal, o que é que o texto está falando? Ele está falando assim: não julgueis, para que não sejais o quê? Julgados. Pois com a medida que você julgar, você também será o quê? Agora, quando ele está falando que eu não devo julgar, ele não está me colocando em uma posição que eu não devo corrigir aquilo que está errado. Você está entendendo? Ou seja, ele fala que eu não devo julgar com aquele juízo como um réu. Mas isso não implica que eu não venha corrigir aquilo que está errado. Que eu não venha corrigir aquilo que o outro fez de errado. Paulo, uma certa vez, ele escreve para uma determinada igreja, ele fala assim: acaso vocês não têm ninguém no meio de vocês que possam julgar essas coisas? Porque o que é que estava acontecendo? As pessoas estavam tendo conflitos entre si, e elas estavam pegando aquelas causas e levando a um juiz, estavam levando a um tribunal. Então Paulo chega para ele e diz assim: acaso não tem ninguém no meio de vocês que possam julgar? Agora, quando ele fala sobre esse julgamento, ele está falando sobre julgamento do quê? Da causa. De você julgar uma causa. Ou seja, de eu expor aquela situação. E de eu falar sobre aquela situação e dizer: olha, essa situação está errada. Ou seja, irmãos, independente da posição que eu estou, ou independente da posição que você está, você pode chegar para uma pessoa e falar para ela e corrigir algo que tiver de errado. E não necessariamente isso vai ser um juízo sobre isso, sobre aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu fizer uma coisa errada e o Gil me ver fazendo uma coisa errada, ele vai chegar até a mim e falar: olha, pastor, você está errado nisso. Você está pecando nisso. E se eu tiver, irmãos, humildade, eu souber olhar para essa situação, eu vou reconhecer. E isso vai me ajudar e vai me fazer crescer. E isso não está fazendo do Gil uma pessoa que está sendo um juiz sobre a minha vida. Porque ele está falando sobre a situação. Então, irmãos, uma coisa que nós devemos falar é falar a verdade em amor. Nós devemos falar a verdade em amor? Sim ou não? Sim. Nós devemos falar a verdade em amor.
A Bíblia fala lá em Mateus 18 que se meu irmão tiver algo contra você, você deve ir falar com ele, com o quê? Com rispidez ou com amor? Com amor. Então se meu irmão tem algo contra mim, eu preciso ir até ele, e eu preciso chegar nele em amor, e falar com ele, e consertar, e exercer esse papel que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui no primeiro versículo que nós lemos, é que Jesus está nos ensinando sobre relacionamento. E você sabe de uma coisa, que o nosso relacionamento com Deus depende muito do nosso relacionamento com as pessoas. Como assim? A Bíblia fala lá em Mateus 6, a oração que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. E como é essa oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele fala o quê? Perdoa as nossas ofensas, assim como o quê? Como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Ou seja, se eu perdoo o meu irmão, mas eu digo para mim mesmo, e eu falo assim, não, eu perdoei o Gil. Mas tem uma coisa, é ele lá e eu aqui. Não, eu perdoo o Gil, mas eu não quero nem ver ele pintado de ouro. Eu perdoo o Gil, mas eu não quero nenhum tipo de relacionamento com ele. Sabe que isso acontece? Eu também estou falando para Deus. E Deus está olhando para mim, e eu estou abrindo um leque, uma brecha, para que Deus também possa deixar de falar comigo. Porque se eu estou dizendo que eu perdoo o meu irmão, mas eu não quero falar com ele, eu também estou dizendo que Deus pode me perdoar e não falar comigo. Sim ou não? E você sabia que isso está totalmente ligado ao relacionamento, seu relacionamento com as pessoas, está ligado com o seu relacionamento com Deus. Como assim? A Bíblia diz, irmãos, que o marido, ele deve se relacionar bem com a sua esposa e tratar bem a sua esposa. Porque a esposa é a parte mais frágil de um casamento, sim ou não? Sim. Agora, ele fala que se o marido trata mal a sua esposa, e é aquela pessoa dura, ríspida, sabe o que a palavra fala? Que Deus não ouve a oração daquele marido. Ou seja, aquele relacionamento, aquela intimidade que você tem com Deus, se você não tiver com as pessoas, é quebrada. Então seja, irmãos, a realidade é que tem faltado amor nos relacionamentos. E relacionamentos é uma chave para você vencer na sua família, para você vencer no seu dia a dia. Relacionamento é uma chave. Ou seja, semana passada nós falamos sobre o quê? Lute pela aliança. Agora, como eu consigo lutar pela aliança se eu não estou bem com os meus relacionamentos? Como eu vou conseguir lutar pela aliança se eu não vou estar bem com meu irmão? Como eu vou conseguir lutar pela aliança se eu não estou bem com meu marido, se eu não estou bem com a minha esposa, se eu não estou bem com os meus filhos? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para eu ter força para lutar, eu preciso vencer nos relacionamentos. Então hoje nós vamos falar sobre alguns segredos, irmãos, que vão te ensinar a ganhar essa luta, para que você possa ganhar essa batalha dos relacionamentos. Amém? Diga assim, você mesmo. Fala assim bem alto. Eu vou vencer nos relacionamentos. Fale mais alto. Eu vou vencer nos relacionamentos. Você vai vencer nos relacionamentos, irmãos. Você vai ganhar essa batalha dos relacionamentos. Sabe que muitas vezes eu já vi pessoas machucando outras. E aquela pessoa que foi machucada, depois olha e diz assim, eu vou perdoar. Mas eu não quero mais nenhum contato com ela. Que tipo de perdão é esse? Não, eu perdoo, mas eu não quero mais nenhuma ligação. Que tipo de perdão é esse?
Então hoje nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos ver aquilo que está causando, muitas vezes, esses conflitos, essas batalhas serem travadas. E muitas vezes nós ficamos derrotados por elas. Mas hoje nós vamos aprender a vencer. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do 34. E fala assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que são os meus discípulos, se tiveres amor uns para com quem, irmãos? Para com os outros. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que se eu tenho amor um para com os outros, eu vou ser conhecido como um discípulo verdadeiro de Jesus. Agora eu tenho uma pergunta para você. O amor, ele aceita tudo? Por eu amar você, significa dizer que eu vou aceitar tudo? Você ama alguém, mas você aceita tudo que ela faz? As mulheres que são casadas amam seus maridos, mas você aceitaria ele trair? A mulher está dizendo assim: tá doido, pastor? Se eu tivesse uma pistola e matar, era ele só no pensamento. Sabe que eu vi um vídeo engraçado esses dias? Acho que alguns irmãos devem ter visto. A esposa acordou e acordou o marido irritado. E ela olhou para o marido e disse assim: eu sonhei que você estava me traindo. Com quem é? Fale agora. Aí ele disse assim: como é a história? Eu acabei de acordar. Eu sonhei, você estava me traindo. Pode contar, quem era? Aí eu disse: eu não sei não. Se eu sonhei, você estava me traindo. Pode me dizer agora. E aí aquele homem ficou falando para ela assim: eu não sei quem é. Aí ela disse: pois espera aí que eu vou descobrir. Eu vou dormir, vou sonhar de novo. Vou perguntar quem era agora. As pessoas estão travando lutas nos relacionamentos. Mas nós precisamos entender que por eu amar uma pessoa, não necessariamente eu vou aceitar tudo que ela faz. A Bíblia fala, irmãos, que o Pai, que Deus, Ele nos ama. Mas Ele também faz o quê? Corrige. Ele nos açoita quando é preciso. Porque o Pai nos ama, Deus nos ama. Mas Ele corrige a todos aqueles que são filhos de Deus. Então não é porque eu amo você, não é porque Deus te ama, que Ele não vai deixar de te corrigir. Ou seja, não é porque eu amo uma pessoa, que eu não vou chegar para ela e vou dizer: você está errado nisso. E isso não é um julgamento, é falar sobre a causa e corrigir, trazer um prumo, trazer um alinhamento para a vida daquela pessoa. Ou seja, um segredo para vencer nos relacionamentos é um segredo que está escrito lá na carta de Efésios. Irmãos, quantos aqui já leram a carta de Efésios todos? Tenha vergonha não, pode levantar a sua mão, tenha vergonha não. Vamos fazer um acordo. Nessa semana, a carta de Efésios é tão pequena, ela só tem 6 capítulos. Vamos ler a carta de Efésios todo, pelo menos 2 ou 3 vezes. É tão pequeno que você consegue ler ela toda em um dia. E quando você terminar de ler, assim talvez pela segunda vez, você vai conseguir entender melhor sobre o que nós estamos falando, sobre a mensagem hoje. Mas eu quero incentivar você a ler a carta de Efésios todo, pelo menos 2 vezes essa semana. Tipo, é lição de casa dessa semana. Mas uma das coisas que nós vamos conseguir entender era que Éfeso era um lugar onde o povo daquela cidade era um povo gentil. Ou seja, eles não eram da linhagem de Israel, eles não eram de Israel. Então, depois que Jesus veio, depois que já tinha vindo o Pentecoste, a palavra fala, lá em Atos 19, que Paulo foi designado para ir até aquela cidade de Éfeso. Quando Paulo chega naquela cidade, ele encontra uns 12 homens que tinham sido já batizados com o batismo de João. Paulo pergunta a eles:
Vocês foram batizados pelo Espírito Santo, o batismo de Jesus? Ele, não, nem conhecemos. Então Paulo também os batiza ele com o batismo de Jesus e com o batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala que aqueles homens são batizados no Espírito Santo. E a Bíblia fala, irmãos, que Paulo fica em média 1 ano naquela cidade, pregando de casa em casa e ensinando sobre a palavra de Deus. Na história da igreja vai falar que depois Paulo foi para a escola de tiranos. E quando Paulo estava na escola de tiranos, ele passou 2 anos naquela escola ensinando aquele povo de Éfeso. E a história vai contar que ele passou durante 2 anos, 5 horas do seu dia, todos os dias ensinando para aquela igreja. Mas você precisa entender que aquela igreja, naquele tempo onde Paulo estava, cresceu muito. Ela cresceu tanto que a Bíblia, que a história da igreja vai falar que tinha em média de 50 mil pessoas já naquele tempo que tinham se convertido. Agora, antes daquelas pessoas se converter, no mesmo versículo de Atos 19, quando Paulo vai pregar para aquelas pessoas, aquelas pessoas de Éfeso eram pessoas incrédulas, eram pessoas que eram totalmente idólatras. E a Bíblia conta que ele, quando chegou lá, durante horas as pessoas chegaram e falaram: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, durante horas. E Paulo estava pregando para aquele povo e aquele povo estava dizendo: grande é a Diana. Eles estavam declarando aquele demônio que estava por trás daquela imagem. Ele estava exaltando o demônio que estava por trás daquela imagem. Mas contudo, irmãos, Paulo estava lá pregando e ensinando a palavra para aquele povo. E aí no capítulo 1 de Éfeso, na carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo está lá ensinando sobre a igreja, afirmando essa identidade, sobre a vida daqueles discípulos que já estavam naquela cidade. E ele está afirmando essa identidade. Ele está falando: olha, irmãos, agora vocês estão em um lugar acima de todo nome, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu. E ele estava lá afirmando aquela igreja no primeiro capítulo. No segundo capítulo, aos Efésios, ele fala: olha, Jesus foi salvo e ele também ressuscitou. E ele tem colocado vocês nos lugares, assentados acima de todo o trono, onde vocês vão resistir aos principados e às potestades. E ele começa a escrever, ele começa a declarar. Por que ele começa a declarar isso sobre essa igreja? É bem simples. Porque você tem que lembrar que Éfeso era aquela cidade idólatra. Então ele estava primeiro declarando, Paulo estava primeiro colocando um fundamento sobre a igreja. Paulo estava escrevendo a carta e a primeira coisa que ele estava fazendo era colocando um fundamento. Mas chega uma hora, irmãos, que Paulo fala exatamente o que ele queria falar. Porque você tem que entender que toda a carta de Paulo, ele primeiro vai colocar um fundamento. E depois ele vai falar mais ou menos uma palavrinha assim. Sendo assim, irmãos, e aí ele vai começar a falar o que ele queria dizer. Antes disso, ele estava só colocando um fundamento sobre a igreja de Éfeso, sobre os Efésios. Depois ele começa a falar. E quando ele começa a falar o que realmente ele queria falar, ele começa a tratar na carta sobre relacionamentos. Fale comigo assim: relacionamentos. Relacionamento muda a forma que você tem de entender a Deus. Relacionamentos vão mudar a sua intimidade que você tem com o Senhor. A Bíblia fala que como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo ver, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Então como é que eu posso dizer assim: eu amo a Deus, mas se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus?
Então Paulo ele começa a tratar na carta, ele fala assim, assim como, irmãos, e sendo assim, irmãos, e ele começa a tratar sobre os relacionamentos. E aí ele começa a tratar sobre quem? Sobre o relacionamento do marido com a esposa. Ele fala assim, olha marido, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. E aí depois ele começa a falar, olha esposa, vocês devem honrar os seus maridos. Vocês devem ser submissos a eles. E aí ele começa a falar, filhos, vocês devem honrar os seus pais. Porque filhos, isso é o primeiro mandamento com promessa. E depois ele fala assim, olha pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. E ele começa a falar sobre o Senhor, que deve tratar bem os seus funcionários, o seu servo. E ele fala sobre o servo tratar bem ao seu Senhor. E fazer tudo com diligência, e fazer tudo com integridade. Porque Paulo está falando o que na carta? Sobre relacionamento. Qual é o assunto principal então do que Paulo queria falar? Relacionamento. Ele começa a falar sobre o relacionamento do seu marido. Ele começa a falar sobre o relacionamento do filho com o pai, do pai com o filho, do patrão com o empregado, e assim por diante. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que a gente está achando que a nossa luta é contra essas pessoas, quando na verdade não é. Sua luta é contra o seu marido? É? Contra o seu irmão? Então é contra o seu chefe, eu tenho certeza. Porque você vai dizer assim, não, esse chefe é muito ruim. Eu trabalho aqui para enricar ele. E nunca aumento o meu salário. Ô chefe ruim. E aí você que é patrão, às vezes você está lá maltratando os seus funcionários. E ele estava tratando sobre o quê? Relacionamento. Porque isso é um assunto central na carta de Paulo aos Efésios. E na carta de Paulo aos Efésios tem uma hora que ele chega num ponto que é fundamental para nós entendermos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 12. Que fala assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmãos, o que são ciladas? O que são ciladas? Ciladas, irmãos, são armadilhas. Ciladas são armadilhas que o diabo coloca para você poder cair nela. Você consegue ver uma armadilha? Consegue? Eu lembro que até meus 9, 10 anos, eu morei ali naquela comunidade do Trilho, e na frente da minha casa, na frente da casa da minha avó, passava a linha do trem. E naquela época o pessoal brincava muito de carrinho de rolimão, que era, botava no trilho, né? E saía com 2 cabos de vassoura, indo, e ia o trilho todo. O pessoal aqui, alguns sabem como é. E na linha do trem, entre um trilho e o outro, sempre fica uma brechinha. Na linha do trem sempre fica uma brechinha. E como eu era menino assim, quieto, eu sempre fui aquela pessoa comportada, que nunca fez traquinagem, sempre fui comportada, a minha cara sempre foi de um menino bom. Então quando eu via aquele pessoal passando no trilho com os patinetes, eu ia para essas brechas onde ficava um trilho e outro. E para prender os trilhos, eles colocam uns grampos que parece como se fosse um prego, mas um prego bem grosso, grande. E tinha às vezes ficava quebrado um pedaço. E eu tentava colocar entre essas brechas, porque na hora que o carro passasse, ele ia descolar do trilho e a pessoa ia cair. E a minha emoção era ver aquilo acontecendo. Porque a pessoa não conseguia ver o trilho, porque era da mesma cor. Hoje eu estou revelando, eu acho que eu não vou poder mais andar lá depois disso. Pode ser que eu seja jurado.
Mas eu colocava isso e eu ficava esperando o pessoal passar. E na hora que eles passavam, caía. E aí o menino ia pro trilho, se rasgava todo. Irmãos, eu era tão comportado, que às vezes eu pegava esses que era maior e eu colocava e eu dizia assim, o trem vai virar. Eu vou colocar porque eu sei que o trem vai virar. E você acredita que eu ficava esperando o trem passar para ver se ele virava? Nunca virou. Glória a Deus, né? Nunca virou, mas eu ficava lá, ansiando para aquilo acontecer. Não dava certo. Então, ciladas, irmãos, são armadilhas. Você não consegue ver as armadilhas que as pessoas estão colocando. Ou seja, quando uma pessoa coloca uma armadilha, você não está conseguindo ver. Aquelas pessoas que estavam lá no patinete não conseguiam ver a armadilha que eu tinha colocado. Da mesma forma, é Satanás. Que ele coloca as armadilhas dele para você não ver. Mas nós devemos resistir. Nós devemos vestir. E se vestir das armaduras de Deus. Para ficar firme contra as ciladas, irmãos. Contra as armadilhas de Satanás. Amém? E aí ele continua falando. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne. Por que ele está falando que a nossa luta não é contra sangue ou carne? Porque antes ele estava falando de quê? De relacionamentos. E ele estava falando assim, olha, a sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra os seus filhos. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra o seu empregado. Porque a nossa luta, porque a sua luta não é contra a carne e nem o sangue. Não é contra esse sangue ou a carne. E ele começa a falar, mas sim, e sim, contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele fala sobre esse relacionamento, mas ele está falando que tem essas coisas, que a minha luta sim é contra essas coisas, e sim contra essas coisas, contra os principados e contra a potestade. Ele está dizendo assim, olha, a sua luta não é contra o seu pai, mas sim contra os principados, contra as potestades. Eu quero falar uma palavra em fé com você, se você puder. Fale assim, ó, eu tenho uma luta. A Bíblia diz que nós temos essa luta, irmãos. Fale mais alto, eu tenho uma luta contra principados e potestades. Irmãos, a luta é sua. Você precisa entender que a luta é de quem? Sua. A luta não é minha. A luta não é do pastor, a luta não é do profeta. A luta é sua, é nossa luta. Cada um deve lutar ela. E nós precisamos conhecer o nosso adversário. Nós precisamos conhecer com quem nós estamos lutando. Aqui no nosso meio, o Daniel é professor de jiu-jitsu, faixa preta, não mexa com ele não, que ele... Mas ele, durante um tempo, tentou me ensinar. Nós vamos voltar ainda, né, Daniel? Mas é engraçado, o Daniel já foi para algumas competições. Antes de eu tentar jiu-jitsu, eu lutava karatê, irmãos. E quando eu lutava karatê, eu cheguei aí para 2 competições. Nessas 2 competições, eu só participei de uma. A outra demorou tanto para acontecer que eu disse, eu não vou mais ficar aqui não, eu vou embora mesmo. Eu disse assim, eu não vou apanhar, já está tanto tempo aqui que eu estou esperando, que eu vou fugir. Mas, quando eu fui para aquela competição, e era engraçado que eu nunca tinha ido para uma competição, quando eu cheguei lá, que deu a listagem de quem nós íamos lutar, de repente chegou um pessoal assim perto de mim, e olhou para mim e disse assim, ei, tu que é o Naem, você é lá do ABC? Eu disse, eu vou lutar contra você. E aí o cara veio me conhecer, eu disse assim, olha que marmota é essa? O cara quer me conhecer. Vem lutar contra mim, querendo me conhecer.
E aí depois começou as lutas, começou os combates. A nossa luta, a minha luta era tipo a quarta. Irmãos, e nós começamos a assistir às lutas. Sabe para quê? Para estudar os adversários. Para estudar o adversário. E aí eu comecei a estudar os adversários. E o menino que ia lutar comigo, eu comecei a reparar nele. Ele treinando, e eu vi que ele era franzino. E eu era mais forte. E eu vi que ele era mais ágil em umas coisas, mas em outra ele travava mais. Então, na hora que nós fomos para o combate, assim que o juiz disse assim, pode lutar, irmão, já taquei um chute no meio da cara dele. Só que é com capacete, não se preocupe. E aí o menino veio para cima de mim, porque eu sabia que ele era mais ágil e ele tinha mais reação do que eu. Mas eu peguei ele pelo impulso, rápido, eu tinha estudado ele. O que aconteceu? Eu ganhei aquela luta. Só que depois daquela luta ainda tinha mais 7 lutas para acontecer. E eu sabia que eu ia levar um caldo. Mas tinha um amigo meu que tinha ido comigo. E esse meu amigo que era da mesma turma que eu nós éramos da mesma idade, então ele lutava com as mesmas pessoas. Nós estávamos na mesma categoria. Irmãos, pense num cavalo. O menino tinha 1,95 m. E ele era bruto. Pense num cara bruto. Então eu olhei para ele, tinha um que era melhor do que todo mundo lá. E todo mundo sabia que ele era melhor. E ele ia pegar justamente esse menino. E nós já sabíamos que esse que andava com a gente não ia ganhar. Por que ele não ia ganhar? Porque ele era tão bruto que toda vida que ele ia participar de uma luta, ele era desclassificado. Por pontuação. Então eu cheguei para ele e disse assim, tu vai ser desclassificado de qualquer jeito. Então mete a chibata. Não deixa ele em pé não. Porque depois quem vai lutar com ele sou eu. Então se ele tiver baqueado, vai ser mais fácil de eu ganhar a luta. Irmão, foi dito e feito. Só teve 1,5 minuto de luta. Geralmente são 3 ou 5 minutos. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, o outro oponente, o meu amigo perdeu, foi desclassificado. Mas aquela pessoa que ia lutar contra mim, ele não conseguia mais lutar, ele não tinha força mais para lutar. E você acredita que eu ganhei toda a competição lutando apenas uma luta? Sabe por quê? Porque eu conheci os meus adversários. Eu conheci aquelas pessoas que iam lutar contra mim. Ou seja, você vai para um combate, você vai para uma luta, você precisa conhecer quem está lutando contra você. Você precisa estudar sobre essa pessoa. Agora, a Bíblia está falando que a nossa luta é contra principados. Como você se defende de principados? Como você defende? Como você sabe o que é que principado vai fazer? Quando é que você vai saber na hora que o principado vai dar um chute? Ou vai lhe dar um soco? Não tem como defender de principados, né? Mas olha o que a palavra está falando. Essa palavra principado, traduzindo ela no grego, ela tem uma pronúncia que fica mais ou menos assim, arqué. E essa palavra, essa pronúncia, o significado dela, significa princípio, aquele que inicia, aquele que dá um start, aquele que começa, aquele que dá início. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Em uma palavra, muitas vezes, ela significa várias coisas. Então, uma palavra, às vezes, ela pode significar várias coisas. Principalmente, dependendo do qual país você tiver, dependendo de qual região você tiver. Ela vai significar várias coisas. Ou então, pode ter vários contextos. Pastor Gil, você sempre conta um exemplo. Que se eu falar manga, as pessoas vão achar que pode ser a fruta. Mas isso aqui também é uma manga, né? E nós no Ceará também mangamos dos outros. Mas quando eu digo que vou fazer um suco de manga, eu não estou dizendo que eu vou fazer um suco da minha blusa. Dessa parte da minha blusa. Então, em uma palavra, em determinada região, ela pode ter vários significados.
E nesse contexto que nós estamos lendo, essa palavra, que é arqué, ela tem esse significado de iniciar, aquele significado de dar o start, aquele significado de começar, de iniciação. Agora, você acha, lendo o contexto que nós estamos lendo, que esse principado, quando for iniciar algo na sua vida, ele vai iniciar alguma coisa boa? Ele vai iniciar coisas que são boas na sua vida? De maneira alguma, irmãos. Ele que vai começar, sabe o quê? As brigas, as confusões, os conflitos. Ele que vai começar, ele que vai iniciar. Essa palavra tem outro significado, mas trazendo para esse contexto que nós estamos lendo agora. Ele está lá iniciando. Porque ele está falando que a nossa luta não é contra a carne, mas quem está lá iniciando, quem está lá colocando as coisas para começar, é o que esse Espírito faz. Agora, a nossa luta não é só contra os principados, mas também contra o quê? As potestades. Fale comigo, as potestades. A palavra potestade no grego, ela tem mais ou menos a pronúncia assim. Pode mostrar. Exousia ou exoasia, é mais ou menos assim, irmãos. Eu não sou tão bom no grego, não. Mas essa é a palavra. E essa palavra, ela tem um significado forte, que é o poder de fazer como se quer. O poder de fazer como se quer. Ou seja, essa palavra, ela vem para justamente você fazer aquilo que você quer. Ou seja, você quer isso, eu não vou renunciar. Eu não vou renunciar, eu vou fazer exatamente como eu quero. Minha esposa está lá atrás. E se eu chego para ela e digo assim, amor, você tirou o frango? Tirei. Faz para mim um frango cozido. E ela olha para mim e diz assim, não, eu vou fazer frango assado, eu vou fazer frango frito. Eu disse, meu amor, mas faço frango cozido. Tão bom. Eu disse, não, eu quero fazer frango assado. E sabe o que é que está acontecendo? Ali já começa a discussão, porque ela está fazendo exatamente o que ela quer. E quando você faz exatamente o que você quer, nós anulamos muitas vezes a cruz de Cristo, irmãos. Porque a cruz de Cristo, ela veio para quê? Para que nós viéssemos renunciar ao quê? O nosso eu, a nossa vontade. A Bíblia fala que aquele que quiser seguir a Jesus, quer que ele faça? Negue a si mesmo e faça o quê? Tome a sua cruz e siga. Ou seja, é o controle do querer, é o controle da vontade. Eu quero isso, eu vou ser assim e pronto. Vamos exemplificar isso? Bora ficar interessante para a gente poder conseguir compreender melhor. Vou chamar um casal para vir aqui. Pode vir aqui, Daniel e Aline. Pode vir aqui na frente. Olha, pode ficar mais afastado, Aline. Fica aqui, Daniel. Fica mais afastado. O Daniel está no trabalho o dia inteiro. E a Aline está em casa. Como a Aline está em casa, ela disse assim, eu quero falar com meu marido. E eu vou fazer o papel tanto do principado como da potestade. Tá bom? Então, tá com o celular, Aline, ou não? Tá aqui. A Aline vai ligar para o Daniel agora. O Daniel está mais lá, está ocupado, fazendo as coisas. E a Aline liga para o Daniel. Vai, Aline, liga para o Daniel. E começa a ligar para o Daniel. Não, Daniel, está trabalhando. E ela ligando lá para o Daniel uma primeira vez, não atendeu. Segunda vez, Aline, liga para o Daniel. Não atendeu, não. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem, por favor. Aline, pera, vou ligar de novo.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Por favor, deixe um sinal. E liga de novo. E aí o que acontece? Nessa hora, irmãos, o principado começa a agir. Porque nós temos que entender que a Bíblia fala que nós devemos nos vestir do quê? Da armadura de Deus. A qual nós podemos fazer o quê? Apagar. Ele pega, olha, você pega o escudo da fé, a qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, irmãos, o maligno quer soltar dardos inflamados, incendiados sobre você, contra você. O que são esses dardos? São pensamentos, são flechas, são dardos incendiados que vão entrar na mente das pessoas. Então a Aline vai lá, liga de novo para o Daniel. Nessa hora, o principado vem aqui e diz assim, tá vendo? Ele nem te valoriza. Só pode ser mulher. Certeza. Tá vendo? Não te valoriza. E olha o que é que o principado está fazendo. Qual é a função dele? De iniciar as coisas. De dar o start, de começar. Está lá a Aline já, ó, ligando pela 1040ª vez. Deixa ele chegar em casa. Ele que me espere. Ele está pensando que vai jantar o que hoje? Arroz queimado. E está lá ligando. E aí, o que acontece? Nessa hora, a potestade já cola do lado do Daniel. E na hora que a potestade cola do lado do Daniel, a potestade faz o quê? O controle do querer. E aí tem uma hora que o Daniel pega o celular, a Aline já desistiu de ligar para ele. Ligou tanto que o dedo dela ficou com cãibra. O Daniel olha as mensagens e diz assim, vala meu Deus do céu. Socorro, Jesus. 855 mil ligação da Aline. O WhatsApp está assim, o que é que você está fazendo? Onde você está? 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Porque não me atende, me atende. Aí o Daniel disse assim, vou retornar. Na hora que o Daniel retorna, Daniel. O que é que a Aline vai fazer? Com mulher, fale, atende da primeira. Fale, mulher. Atende não, mas está vendo a ligação. Está pensando o quê? Eu ligo não sei quantas vezes e não me atende, agora quer que eu atenda? Não vou atender da primeira não sou fácil. Aí o Daniel insiste novamente e liga. Agora a Aline atende. Oi, amor. Aí o Daniel faz a pergunta que toda mulher ama. Você me ligou, amor? Não. Liguei não. O celular tem vida própria agora. E aí você precisa entender que o principado agiu lá, não foi? Qual foi o que o principado estava agindo? Ele não te valoriza. Ele não está valorizando você. Com certeza ele estava lá se amostrando para as pessoas do trabalho dele. Nessa hora, se o Daniel for uma pessoa cheia do Espírito Santo, for uma pessoa de Deus, for uma pessoa que está lá, conectada com o Senhor, ele vai dizer, ô meu amor, me perdoe. Eu estava aqui e eu estava tão ocupado no trabalho que meu celular acabou descarregando e eu botei para carregar agora. Me perdoe. Mas se o Daniel deixar com que a potestade esteja do lado dele e deixar com aquilo entrar, o que é que ele vai falar? Ah é? Pois foi o celular que teve vida própria? Pois então desliga que agora eu vou falar só com ele. E aí começa a intriga, começa a confusão, começa a desconfiança um com o outro. E aí o Daniel está falando assim, ó, o que essa mulher pensa que é? Eu estou aqui trabalhando, me matando, suando para chegar em casa, levar comida, pagar aluguel, pagar a prestação de casa, pagar a luz, comprar fralda, comprar leite. E essa mulher ainda fica pensando que eu estou
Estava pensando o quê? O controle do quê, irmãos? Do querer, de não renunciar. O que é que você acha quando Daniel chegar em casa? Pode vir para casa, Daniel. O que é que vai acontecer quando chegar em casa? O que é que você acha que vai acontecer quando chegar em casa? Sola. Você acha que eles vão dormir junto, abraçado, de conchinha? Vai não. Vai cada um para um lado. Um virado dormindo para o outro, para um lado e outro para o outro. Ainda fazendo assim com o pé. Não encosta em mim não. Dando coice. Sabe o que acontece? Às vezes isso dura dias. Dura semanas. E isso vai desgastando, porque o que a Bíblia está nos ensinando, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, aquele que estão dando início, aquele que estão iniciando. E a potestade é o quê? Aquele controle do querer que não vai permitir, que vai estar dominando você, que vai estar dizendo não. Está pensando o quê? Está pensando o quê? É a minha vontade. E aí, irmãos, é onde muitos problemas vão começar. Vamos dar um aplauso para o Daniel e para a Aline. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Aline. Eles não são assim em casa não, viu, irmão? Eles são... Qual é o papel do principado? De iniciar, de começar. E ele vai vir com aquele dardo inflamado para jogar contra você. E a Bíblia fala, irmãos, que nós devemos vestir a armadura de Deus. Nós devemos vestir. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao anjo daqueles que o temem. E ele faz com que você possa ser livre. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos se vestir das armaduras de Deus. E uma das coisas que eu quero falar sobre isso, não dá tempo para a gente falar sobre tudo, mas eu quero falar sobre o escudo da fé. Irmãos, a fé é certeza, fé é convicção. Fé faz com que o dardo inflamado do maligno seja apagado. Ou seja, ele faz com que aqueles pensamentos que vêm contra você, ele faz com que aqueles pensamentos que estão indo contra você possa ser apagado. Então a primeira coisa que você vai fazer para você levantar o escudo da fé e você declarar, isso é um segredo, você vai falar o que a Bíblia diz a respeito de você e a respeito da outra pessoa. Você vai declarar, na hora que aqueles pensamentos ruins vier, na hora que aquele pensamento ruim... Irmãos, às vezes, esse principado é igual aquele anjinho. Todo mundo já assistiu o desenho animado, aquele anjinho e o diabo lá, e o diabo está lá falando coisa. Ó, tá vendo aí, ó. Vai, mete o chute. Vai, faz isso. Então você vai declarar, você vai falar o que a Bíblia diz ao seu respeito e da outra pessoa. E você vai repreender, irmãos. E você vai dizer assim, olha, eu estou levantando agora o escudo da fé. Todo pensamento contrário. Todo pensamento contrário contra o meu marido. Todo pensamento contrário contra a minha esposa, contra o meu filho. Eu repreendo agora. Eu sei que você, Satanás, é que está tentando lançar contra mim esses dardos que vão vir contra a minha vida. Mas eu quero levantar agora e repreender agora. E eu não aceito isso. E aí a segunda coisa que você deve fazer, você vai declarar o que aquela pessoa é de fato. Ou seja, você vai declarar o seguinte, lembra da história que nós contamos aqui? Que ela estava falando assim, ele não me valoriza. Essa pessoa aí está me traindo, é outra mulher. É alguma coisa. Você vai declarar, o meu marido é fiel. O meu marido é um homem de Deus. O meu marido é cheio do Senhor. O meu marido, eu não vou cair nas ciladas do inimigo. Eu não vou cair. Essa pessoa é de Deus. Eu quero declarar. Ela é cheia de Deus, revestida. E você vai declarar isso.
com fé, irmãos. Sabe por quê? Porque isso às vezes acontece no meio da igreja, irmãos. Às vezes isso acontece no meio de nós. Às vezes uma pessoa passa pela outra, e aí ela passou apressada, você diz assim, essa pessoa não tem nada de crente. Tem não, tá vendo? Nem falou comigo. Olha, bicho boçal. Olha esse pastor aí, nem falou comigo. Falou com todo mundo, não falou comigo. Não, isso não é pastor não. Tá vendo? Aquele líder lá falou com todo mundo e não falou comigo. Como é que pode? Chega pro outro e diz assim, ei, tá vendo ali, ó? O pastor tira foto com todo mundo, mas comigo ele não tira não, tá vendo? Você acha que é o quê, irmãos? É principados, é potestades tentando lançar setas contra você. E o que você vai fazer? Você vai levantar o escudo da fé e vai declarar o que os seus irmãos e o que você é em Cristo. Você vai declarar quem você é em Cristo. Você vai declarar o que a pessoa é em Cristo Jesus. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a vencer os relacionamentos. Você vai começar a quebrar essas coisas que estão fazendo você cair nos relacionamentos. Você lembra que nós falamos semana passada? Lute pela aliança. Lute pela aliança. Irmão, se você vai lutar pela aliança, escolha a lutar pelos seus relacionamentos e não deixar que o inimigo venha tentar acusar você ou tentar colocar coisas sobre a sua cabeça que não existem. Aleluia. Eu queria que você fizesse essa declaração e eu tenho certeza que você vai vencer nos seus relacionamentos. Aquelas coisas que antes te paralisavam ou aquelas desconfianças que havia, isso vai ser quebrado porque você vai levantar o escudo da fé agora. E você vai dizer, olha, a minha luta não é contra o meu irmão. Minha luta não é contra o meu marido. A minha luta não é contra os meus filhos. A minha luta não é contra os meus pais. Mas a minha luta é contra os principados e potestades. Fale assim comigo, Senhor Jesus, no teu nome, eu faço essa declaração, que toda a armadilha do diabo é quebrada agora no nome de Jesus. Todo o pensamento que o diabo lançou, todo sentimento, todo dado inflamado do maligno, eu quebro agora, eu apago agora no nome de Jesus. Eu declaro que eu vou pensar sobre a minha família, aquilo que o Senhor pensa. Eu declaro que eu vou pensar sobre o meu marido, aquilo que o Senhor pensa. Eu declaro que eu vou pensar sobre os meus irmãos, aquilo que o Senhor pensa. Eu mando embora agora todo pensamento de briga, toda desconfiança, toda contenda, toda intriga, toda armadilha do diabo. Eu declaro agora, desfeita no nome de Jesus. E eu declaro que eu tenho a mente de Cristo e que eu vou pensar como Cristo no nome de Jesus. Eu declaro que eu vou levantar o escudo da fé que vai apagar todos os dardos inflamados do maligno no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que eles vão ser pessoas vitoriosas nos relacionamentos. Eu declaro, Senhor, que toda confusão na mente venha a ser desfeita e que eles possam ter a mente de Cristo. Que eles possam ter a mente de Cristo. Quando Satanás tentar lançar dados inflamados contra eles, eles possam levantar o escudo da fé e possam dizer, nessa área, Satanás, você não tem domínio sobre a minha vida, porque eu escolhi a pensar como Cristo pensa. E eu quero declarar sobre a minha família aquilo que a Bíblia me ensina a declarar, que a minha família é uma bênção, que eu vou ver a minha família transformada em Ti. Eu abençoo, Senhor, meus irmãos, para que eles possam a cada dia vencer nos relacionamentos, e que eles possam lutar pela aliança que eles têm feito no Senhor e pela aliança que eles fizeram com os irmãos, no nome de